Só puxar. Puxa pra cá. Não chora. Eu queria ter a certeza que meu avô está me escutando neste exato momento. E não porque deseja algum reconhecimento, mas sim porque quero que ele saiba o quanto tanto que sempre me admirou. Gostaria que ele estivesse me ouvindo para dizer que eu amei sempre, não apenas pelo bem que sempre me fez, mas simplesmente pelo bem que sempre foi. A integridade foi sua bandeira, o caminho honesto sua meta, a admiração sua sina, e com muito sorriso brindou a vida. Justo, generoso, carinhoso, sensato e honesto em seus atos, tive o privilégio de ter tido uma convivência quase que diária, por toda a minha vida, até o dia em que ele se foi. E não é apenas pelo sentimento afetivo de neta que certifico minhas palavras, mas pela sanidade de tê-lo visto, observado e simplesmente por reconhecer a bondade que é bondade sob qualquer ponto de vista e em qualquer lugar do mundo. Certo dia ele perdeu enorme quantidade de dinheiro, fruto de trabalho honesto de uma vida inteira, juntamente com sua esposa não menos maravilhosa e profissional, Lina Moraes de Castro Ribeiro. Vítima da queda de uma bolsa de valores, poucos dias depois foi capaz de organizar uma linda festa pelo simples motivo de não ter perdido a vida, apenas perdeu o dinheiro. É preciso muita competência, sensibilidade e maturidade para compreender e vivenciar os valores reais da alma e da vida pura e verdadeira. Conquistou e conviveu com pessoas ilustres, únicas, mas nunca se gabou disso. Sempre provou o quanto todo simples é grande, como também nunca foi menos ilustre que qualquer outro. Cícero de Castro Ribeiro, companheiro, leal, inteligente, extremamente sábio, cortês, culto, pioneiro, gentil, profissional soberano, ótimo filho, pai, avô e amigo. E eu continuo dizendo, queria ter a certeza que ele está me escutando agora, para me dizer o meu muito obrigado. Bem. Bom, estamos todos em família, mas algumas pessoas me conhecem. Meu nome é Sérgio de Castro Faleiro, sou filho de Samuel Faleiro e Laís Moraes de Castro Ribeiro, filho do Cícero. Cícero, eu simplesmente, a vida inteira, chamei de vovô. Era um homem que vivia intensamente a vida. Ele sempre dizia em seus aniversários que a vida estava começando. A frase famosa dele era: a vida começa aos 78, 79, 80. Eu lembro-me que quando não existia um motivo para se comemorar, ele inventava. Ele fez uma festa para inaugurar uma ponte, muita gente deve lembrar. A ponte era só uma madeira envolvida num feltro que ligava a cozinha a uma nova sala. Essa sala era uma garagem que transformou numa sala. Então foi uma festa, teve discurso, palmas, teve até corte de fita feito pela vovó, né? Gente, tudo era uma chique festa. Ele sempre comemorava a vida e agradecia a Deus, não apenas por aquilo que conquistava, mas por ter saúde para continuar conquistando. Tem uma passagem que ocorreu em 10 de março de 1988, foi quando o escritório completou 68 anos, fato raríssimo, não só naquela época, mas empresa pequena, 68 anos. Ele pegou um caderno, ele tinha essas formalidades, adorava formalidades, ele escreveu passagens no caderno e fazia para que as pessoas assinassem, né, uma lista de presença. E numa parte ele escreveu lá que ele estava num restaurante e que ele pegou um guardanapo de papel que ele disse uma maravilhosa inscrição.
Depois eu fiz uma pequena pesquisa e vi que essa inscrição tratava de uma oração do reconhecimento, do escritor francês Michel Equart, que também foi. Ele escreveu assim: deixemos de chorar por passageiros e naturais contratempos que ocorrem nas nossas vidas. O vovô completou: escute com atenção, abre aspas, Michel Equart. É maravilhoso, Senhor, meus braços perfeitos quando há tantos mutilados, meus olhos perfeitos quando tantos não têm luz, minha voz canta quando outras emudecem, minhas mãos trabalham quando tantas mendigam. É maravilhoso, Senhor, voltar para casa quando tantos não têm casa para onde voltar. É bom sorrir, amar, sonhar, viver, quando tantos choram, odeiam e revolvem pesadelos e morrem sem viver. É maravilhoso, Senhor, ter um Deus para crer. Tantos não possuem o consolo de uma crença. É maravilhoso, Senhor, ter tão pouco e pedir tanto, tão pouco a pedir e tanto para agradecer. É, vovô, essa alegria de viver cessou-se em janeiro de 1990. Mas ficaram as lembranças de um homem que amava muito a vida e a família e deixou um legado de sucesso que espelha muita gente e inspira muitos. Obrigado. Ainda bem que eu fiquei por mais fácil. O homem deve ser julgado pelo conteúdo moral produtivo e pelos seus conhecimentos com relação à vida, não pela importância do cargo que ocupa ou pela estimativa de seus bens, porque na maioria das vezes retira-se o capital monetário do homem e ele fenece como gente. O ser humano vale pelo que pode proporcionar de bem ao seu semelhante. Digníssimas autoridades, são muitas, por favor, sintam-se todos saudados sem distinção de ordem e prioridade. As exceções são para o Dr. Hermano Lemos de Avelar Machado, digníssimo superintendente da Receita Federal do Brasil em Minas Gerais, ao digníssimo Dr. Marco Aurélio Cunha de Almeida, presidente do Conselho de Contabilidade do Estado de Minas Gerais, e também para a nossa prezada amiga, vizinha, Marília Guerra, mentores desta cerimônia, e a todos os funcionários desta casa, para os quais dirijo os nossos especiais agradecimentos em nome da família Castro Ribeiro. Saúdo também meus queridos familiares, muitos aqui já há mais de 20 anos que eu não vejo, eu moro fora. Saúdo também, então, todos vocês, meus queridos familiares. Boa tarde a todos que aqui estão. Eu queria chamar a atenção para várias dimensões dessa homenagem, de uma forma muito curta, podem ver que é só um papel, uma folha pequena, dessa homenagem, e de forma muito breve. Peço a permissão para ler. São muitos os oradores que me antecederam e aqui presentes são pessoas de alto gabarito, que sabem falar muito bem, com certeza, experientes, advogados, enfim, pessoas que falam sem ensaiar, com uma desenvoltura que me falta. Eu preciso ter a disciplina de um texto, um roteiro, em momentos como este, que nos emocionam em muito. É preciso não esquecer detalhes, nomes, datas e agradecimentos especiais e fundamentais. Eu quero reiterar aquilo que foi falado anteriormente. Cícero de Castro Ribeiro nasceu em 21 de agosto de 1901, aqui em Belo Horizonte, lá na escola salesiana Dom Bosco, em Cachoeira do Campo, próximo à cidade onde eu moro, próximo à grande progressista Santo Antônio do Leite. Estudou em meados da segunda década do século XX. Em 1923, serviu o Exército Brasileiro ali no Prado, no Santo Agostinho, né? Ali no até então 12 RI, hoje 12 12º Batalhão de Infantaria,
e estudou contabilidade, como a amiga disse, na primeira escola de contabilidade de Belo Horizonte, que funcionava na recém-criada Associação Comercial. Em 10 de março de 1920, fundou o escritório que levava o seu nome, que tratava de assuntos comerciais, fiscais, advocacia administrativa, um pouco mais tarde. Inúmeros foram os clientes que soube conquistar, desde pessoas simples, povo, até grandes personalidades que fizeram a história de Minas Gerais e a história também do nosso Brasil, presidentes da República e também governadores do Estado. Casou-se em 14 de abril de 26 com minha avó, Iná Moraes de Castro Ribeiro, e essa esposa que em todos os momentos da vida, e mesmo naqueles mais difíceis que todos nós passamos, amorosamente soube estar ao lado de seu Cícero, ao qual prestou sempre grande ajuda, inclusive nos momentos que ambos passavam até altas horas da noite nos trabalhos com declarações de rendimentos, naquela época ainda ágil. Quando meu avô Cícero completou 80 anos de vida, como meu primo Sérgio disse aqui agora, a família aqui representada, muitos já partiram, outros aqui representados, outros não puderam vir. A família aqui representada escreveu no convite, de forma em prosa, preparou uma bela festa para ele, em forma de prosa, preparou para ele um pequeno escrito que retratava muito bem a pessoa do meu avô Cícero, que dizia o seguinte, abre aspas: no amor ao trabalho, na dedicação à família, na permanente alegria de viver, ele sempre encontrou alento e motivo para a realização de sua abençoada vida. Caríssimo Dr. Hermano Lemos de Avelar Machado, nunca se apagará de nossa memória a descrição dessa carinhosa homenagem organizada por essa Receita Federal do Brasil. Superintendência essa corporizada na pessoa de Vossa Excelência. Ao nosso saudoso pai e avô Cícero de Castro Ribeiro. Saiba, Vossa Excelência, o desejo nosso, da família Castro Ribeiro, é que este leão em pedra possa personificar nesta Receita Federal, respeitado órgão de nossa nação, os eloquentes valores morais e íntegros de um homem que durante toda a sua vida nos deu exemplo de família, trabalho honesto, civismo e amor à grandeza da nossa querida pátria. Muito obrigado, que Deus abençoe a nós todos. Agradeço a presença do Dr. Marco Aurélio Cunha de Almeida, presidente do Conselho Regional de Contabilidade de Minas Gerais, e a Alan Francisco. Boa tarde a todos e a todas, ministro do secretário, presidente da Receita Federal, irmão, servidores da casa, familiares do Dr. Cícero. Eu realmente é um homem, a história do Dr. Cícero deixa-se alegria de ter um contador de 1900, um dos primeiros contadores da cidade de Belo Horizonte. E essa homenagem é muito... Que está dirigindo para eles dois, ó. Na verdade, o pessoal falou de improviso, estou falando de improviso, tem fase de improviso, tem escrito, mas uma grande homenagem ao homem que foi do Cícero. Eu tenho que o Conselho também vai prestar essa homenagem no nosso próximo jornal, já havia comentado já com a Fernanda, nós vamos fazer uma história do Dr. Cícero, do que foi o Dr. Cícero e o que ele representou para os contabilistas, um exemplo de homem para todos nós. Parabéns para todos vocês pela uma pessoa como o Dr. Cícero e suas famílias. Obrigado. Obrigado. Passo a palavra para o nosso presidente, senhor Hermano.
Boa tarde a todos, aos meus colegas aqui da Receita Federal, aos colegas aposentados, especialmente a Marília, personagem dessa história tão linda, né? Aos todos os familiares aí, ao senhor Cícero, da dona Inácio, que são aí os responsáveis por estarmos todos aqui agora conversando sobre o passado que se mistura com o presente. Dr. Cícero, felizmente, né, eu não tive a oportunidade de conhecê-lo, mas as palavras dos familiares demonstram a pessoa que ele foi, o que ele representou para toda a sociedade de Minas Gerais e do Brasil. Eu vou aproveitar essa oportunidade para falar um pouquinho do que representa e qual é o significado dessa estátua, que para nós tem um valor muito maior do que uma obra de arte. Ela tem toda uma história, tem muito do que todos nós aqui somos e acreditamos, né? Então eu gostaria de lembrar a todos, né, e falar da minha história com relação a esse leão, né? Eu vim aqui para Belo Horizonte em 2000 e eu já conhecia o nosso querido leão. Ele na época estava lá ornamentando a nossa escola fazendária, o local onde nós, né, nos aperfeiçoamos, nós nos preparamos para exercer a nossa nobre missão. E eu sempre achei ele muito bonito, né? Eu sempre apreciei muito esse símbolo, tenho muito orgulho de pertencer à Receita Federal e sou da turma antiga. Hoje dizem, aí fizeram uma pesquisa nas redes sociais, que as pessoas assim de mais de 40, 50 anos identificam a Receita com o leão. Já os mais jovens não, até porque, por motivos vários, a Receita Federal abandonou um pouquinho a imagem do leão. Mas essa imagem é tão forte que até hoje ela permanece, a Receita Federal é conhecida como o leão. E chegando aqui em 2000, vindo trabalhar, a superintendente na época, né, que me trouxe para Belo Horizonte para ser o delegado da Receita aqui nessa cidade, ela trouxe esse leão para esse local, não tão bonito como ele está hoje ainda, né? Tudo a gente vai aperfeiçoando com o tempo. Ele estava no chão, ele ainda não tinha o seu pedestal, mas ele veio para cá. E eu comentava com ela que eu achei o leão muito bonito, que eu achava o leão muito bonito e achei que teria sido uma bela ideia. E ela na época me disse: não, irmã, eu não trouxe apenas pelo leão, mas pela história desse leão. E me contou a história da dona Iná, né, que doou o leão para a Receita Federal, algo assim totalmente inusitado, porque o normal em qualquer família é que uma obra de arte dessa, a família quisesse ficar com ela, e a gente vê pelos relatos dos familiares, a pessoa, a bondade, né, que se transmite, o espírito de solidariedade, como é bom quando a gente doa, quando a gente compartilha, né, nos faz ter um legado maior, nos faz sermos lembrados muito mais quando a gente fica só ali guardando para si próprio. E eu achei extremamente inusitado nós ganharmos de presente, nós como instituição, um leão de uma esposa de um contador. Quer dizer, um contador que amava essa instituição, né, e que transmitiu isso para sua esposa a ponto dela ter a sensibilidade de dizer: não há lugar melhor para esse leão que na Receita Federal, para ser compartilhado por todos os contribuintes, por todos os servidores. Então eu já achei a história do leão linda. Mas, né, na nossa casa existiam colegas que entendiam que a imagem do leão era uma imagem negativa, era uma imagem daquele que fica com a maior parte, que não é uma imagem muito positiva. Isso é uma discussão até até hoje ainda existe na casa. E um outro colega que substituiu a nossa superintendente pensava dessa forma. Felizmente para todos nós, ele era uma pessoa extremamente democrática. E ele comentava conosco: eu acho que esse leão não deve ficar aí no hall, porque ele é um animal que ainda
que a Receita não utiliza mais, e eu e outros colegas, né Janete? O convencemos a fazer um plebiscito aqui na superintendência. Se a maioria dos colegas achar que o Leão não deve ficar no gabinete, nós vamos arrumar um outro lugar para o Leão. Felizmente nós vencemos o plebiscito e o Leão aqui permaneceu. E na nossa campanha nós colocamos não apenas a questão da imagem do Leão, da beleza dessa obra de arte, mas principalmente da sua história, né? Da sua história dele ser um presente de um contador. Porque aqui, doutor Marco, é um momento também de homenagear toda a categoria, né, dos contadores. Quem são os contadores? Eles são o elo de ligação. Hoje, cada vez mais, a Receita Federal, e sempre foi assim, a Receita Federal não arrecada para si própria, ela arrecada para a sociedade. Então ela precisa estar junto com a sociedade, ajudando os contribuintes. Esse é o nosso papel. Nosso papel não é meramente repressor e de fiscalização. Isso é necessário sempre fazer com aqueles que não querem cumprir a sua obrigação, que não querem ser solidários com a sociedade. Mas o nosso papel é de ajudar. E para ajudar nós precisamos muito dos contadores. Então eu fico muito feliz de estar aqui, né? Agora colocando o nosso Leão num pedestal e devidamente identificado com um pouquinho da sua história, que está resumida nessa placa, mas será divulgada para toda a nossa instituição através dos nossos informativos. Nós contamos toda essa história para que isso seja exemplo. Para, por exemplo, um grande projeto que nós temos agora, que são os NAFs, os Núcleos de Assistência Fiscal. Nós estamos trazendo para dentro da Receita Federal aqueles jovens que estão estudando contabilidade ainda, né? E nós queremos trazê-los aqui e mostrar para eles esse leão e dizer, olha, se orgulhe de estar estudando contabilidade, porque são grandes homens no Brasil que foram contadores, como o senhor Cícero, que teve inclusive compartilhou, que teve assim o desprendimento junto com a sua esposa de deixar essa obra de arte, esse símbolo da união entre contadores e servidores da Receita Federal para todos nós, para compartilhar conosco. E todas as vezes que os contadores vierem visitar, os jovens futuros contadores vierem visitar, com certeza nós vamos mostrar para eles o nosso leão e contar um pouquinho da história, do que ele representa, muito mais que uma obra de arte, uma história de vida e de exemplo para todos nós. Muito obrigado. Mais uma vez, agradecemos a todos os familiares, filhos, netos, bisnetos, nossos servidores da Receita, doutora Irmã, doutora Aurélio, e convidamos para um singelo café aqui na ala B, na sala de reuniões. Nós podemos acompanhar, tá?